Vamos começar com a sonda nasoenteral, que é um tubo de material flexível que auxilia na alimentação de pessoas que não conseguem se alimentar pela boca. É importante manter o posicionamento correto da sonda, que deve estar sempre fixa no nariz e na testa, ou atrás da orelha, trocando sempre que necessário o adesivo que está fixando a sonda. Para que o adesivo tenha melhor aderência, devemos limpar a pele com álcool antes de aderi-lo. Conter as mãos do paciente, caso esteja agitado, para que ele não retire a sonda. Este procedimento é sempre realizado no hospital, pois será necessário raio-x para confirmar a posição da sonda. É importante ficar atento na hora de administrar dietas, líquidos e medicamentos. Antes de manipular a sonda, lave bem as mãos e teste a sonda antes de administrar qualquer conteúdo. Primeiro, aspire a sonda com uma seringa de 20 ml. Se o conteúdo gástrico retornar, administrar dieta. Se não retornar, passar para outro teste. Abra a sonda e mergulhe em um copo de água. Se não borbulhar, a sonda está no estômago. Se a água borbulhar, a sonda pode estar no pulmão. Por isso, você não deve oferecer a dieta ao idoso e sim procurar um hospital. Administre a dieta com o paciente sentado ou semi-sentado e o mantenha na mesma posição por 1 hora após a dieta. Deve ser administrada lentamente para evitar mal-estar gástrico, diarreia e distensão abdominal. Administre 20 ml de água morna após a dieta, para evitar entupimento da sonda. Lave as mãos antes de manipular a sonda. Faça higiene bucal 3 vezes ao dia, utilizando uma escova ou tecido macio com pequena quantidade de creme dental. Caso necessário, utilize tecido macio para retirar o excesso de creme dental. Nunca despeje água na boca do paciente que não engole, pois ele pode aspirar e esse líquido ir para o pulmão. Limpe cuidadosamente e diariamente as narinas, com cotonetes ou tecido macio e água morna para evitar o acúmulo de crostas. Algumas informações importantes que você precisa saber sobre a sonda. A sonda não precisa ser trocada periodicamente. Ela é trocada em caso de retirada acidental, entupimento, furos ou se apresentar vazamentos. Geralmente, é realizada a troca da sonda a cada 6 meses. Nunca recoloque a sonda caso ela saia acidentalmente ou em virtude do paciente puxá-la. Em caso de entupimento com resto de alimentos e medicamentos, nunca tente desentupir. Se a sonda estiver enrolada na boca, não tente recolocá-la. Se o paciente referir desconforto durante e após a ingestão da dieta e ao observar que ele está perdendo peso, procure o serviço responsável. Outro procedimento indicado aos pacientes que não podem alimentar-se por boca é a gastrostomia, uma abertura cirúrgica da pele até o estômago, onde é introduzido um tubo de silicone maleável que permite a administração de alimentos e medicações diretamente no estômago. Como no anterior, é importante lavar as mãos com água e sabão para prevenir infecção e colocar o paciente sentado ou semi-sentado. Neste, devemos colocar próximo ao paciente a seringa, alimentação ou medicação. Antes de administrar qualquer substância pelo tubo, verifique se ele está realmente no estômago. Para isso, você deve adaptar uma seringa na porta de entrada da alimentação e aspirar. Depois, adapte a seringa sem um êmbolo na conexão da sonda. Encha com a dieta, respeitando a quantidade prescrita e deixe que o alimento entre espontaneamente, sem que seja necessário empurrar.
Quando terminar, lave o tubo com 20 ml de água filtrada e morna. Retire a seringa e feche a porta de entrada de alimento com a tampa. Use a seringa para administrar medicação, usando a conexão de entrada para medicamentos, de preferência líquidos, e em caso de comprimidos, triture e dilua em água. Jamais misturar medicamentos com alimentos e não administre alimentos pela porta de entrada de medicamentos e vice-versa. Após o uso, lave o tubo de medicamento com 20 ml de água filtrada e morna. É muito importante saber que todos os pacientes que estão se alimentando por gastrostomia devem cuidar muito bem da pele ao redor do tubo para evitar irritação, pois quando isso ocorre, causa dor e desconforto. Para esse cuidado, lave as mãos antes de mexer no tubo e mantenha a pele ao redor sempre limpa e seca. Durante o banho, lave a pele ao redor com água e sabão e seque bem com uma toalha ou fralda limpa. Qualquer vazamento ao redor ou irritação da pele, o hospital deve ser consultado. Uma vez por semana, é preciso conferir a quantidade e realizar a troca com o volume correto de água, que pode ser fervida e filtrada. Quando o balão se rompe e o tubo sai fora do estômago, ou quando o tubo entope, ele é trocado. Essa troca deve ser feita por uma pessoa treinada ou a enfermeira responsável pelo paciente. Quando a sonda sai do estômago, você deve testar o balão. Se ele não estiver furado, você deverá reintroduzir a sonda na abertura do estômago, encher o balão com um volume de água indicado e posicionar adequadamente o anel próximo à pele. Se o balão estiver furado, fechar a abertura da pele com uma gaze e procurar o hospital, trazendo a sonda danificada para que possamos trocá-la. Para não sair acidentalmente, coloque a faixa abdominal ou camiseta e fixe a roupa para que o paciente não a puxe. Se necessário, mantenha as mãos enluvadas para que o paciente não puxe a sonda. Se o balão se desloca para dentro do estômago, deve ser reajustado na posição. Já a sonda vesical de demora é indicada para pacientes com dificuldade de urinar espontaneamente por diversos motivos, entre eles a retenção da urina por infecção, obstrução ou outros fatores. É indicado pelo médico que avalia o paciente. No homem, passa por um canal ao longo do pênis e na mulher, um canal próximo à vagina, que vai até a bexiga. É muito importante saber os cuidados que devemos ter com a bolsa e com a sonda para não ter infecção. É importante lavar bem as mãos com água e sabão todas as vezes que for esvaziar a bolsa coletora de urina. Durante o banho, lave o genital, o meato urinário e a bolsa coletora por fora. Esvazie a bolsa coletora quando a urina estiver pela metade. Sempre mantenha a sonda presa na coxa para evitar puxar acidentalmente. Não se deve desadaptar o tubo da sonda, lavar a bolsa por dentro, dobrar o tubo e a bolsa, levantar a bolsa acima da cintura para evitar que haja retorno da urina para a bexiga. Quando for movimentar o paciente, tenha o cuidado de fechar o clamp, conforme a orientação da enfermeira. A troca da sonda geralmente é realizada a cada 30 dias ou se apresentar urina turva ou com sangue, febre, dor contínua no pé da barriga, pouca quantidade de urina na bolsa coletora, sensação de bexiga cheia sem que haja saída de urina na bolsa coletora e se desconectar a sonda do tubo da bolsa coletora. A traqueostomia é um outro procedimento que se trata da abertura cirúrgica na região da garganta, na qual é inserido um pequeno tubo de plástico chamado cânula, que auxilia na respiração de pessoas que têm a passagem de ar bloqueada ou que não conseguem eliminar o catarro.
Depois de lavar bem as mãos, retire as gases que estiverem ao redor da traqueostomia. Curve a cabeça do paciente para trás para facilitar a limpeza. Com gaze embebido em soro fisiológico, realize a limpeza ao redor da traqueostomia, observando se há presença de vermelhidão ou alguma lesão na pele. Seque com gaze seca e, então, dobre separadamente 2 gases secas apenas uma vez e coloque uma de cada lado da traqueostomia, mantendo-as sempre limpas e secas para evitar risco de infecção. Desamarre o cadarço de um dos lados da traqueostomia, segurando firmemente o lado oposto. Coloque novo cadarço pela abertura e dê um pequeno nó. Segurando a traqueostomia por este lado pronto, retire totalmente o cadarço antigo, desamarrando-o também do outro lado. Com o cadarço novo, faça a volta atrás do pescoço do paciente e amarre do outro lado, certificando-se se a traqueostomia está segura e firme e se o pescoço do paciente não está apertado. Realize estes cuidados uma vez ao dia ou sempre que houver sujeira. O dispositivo urinário externo masculino é um dispositivo no formato de um preservativo, que tem como uma de suas extremidades uma abertura mais rígida, que é conectada a uma extensão e esta a um coletor. São fabricados em látex e em vários tamanhos. Os principais objetivos do uso do dispositivo urinário externo masculino são: controlar o volume de urina, auxiliar na higiene e conforto e prevenir lesões de pele. Você deve lavar as mãos antes e após realizar os cuidados, escolher o tamanho do dispositivo com a ajuda da enfermeira, cortar cuidadosamente os pelos da região pubiana para não atrapalharem na fixação e realizar higiene íntima do paciente, deixando a região bem seca. Após colocação do dispositivo, semelhante à colocação de um preservativo masculino, o fixe com fita adesiva, contornando o pênis. Conecte a extremidade livre a uma extensão e esta extensão a um coletor. Observe se o pênis não está muito apertado. Observe se o dispositivo e a extensão não estão enrolados. Mantenha o coletor no chão ou abaixo do nível do pênis. Observe se há vazamentos na fixação do dispositivo ao pênis, nas conexões e se a ponta do dispositivo está sem dobraduras. O dispositivo deve ser retirado e trocado uma vez ao dia. Feridas e lesões no pênis podem ocorrer devido à falta de cuidados na colocação e retirada, também devido ao uso por tempo prolongado. E por último, e não menos importante, é a colostomia, que é uma abertura cirúrgica no abdômen que acessa o intestino grosso de forma a externar uma pequena parte do órgão para a saída das fezes. É utilizada em pacientes que possuem problemas intestinais, tais como tumores e obstrução severa. A porção exteriorizada se chama estoma. Há modelos diferentes de bolsas coletoras adaptáveis ao estoma com o objetivo de recolher as fezes, minimizando qualquer desconforto do paciente. É importante frisar a lavagem das mãos antes e após realizar qualquer cuidado, que a bolsa de colostomia deve ser trocada uma vez por semana. Desgrude e retire cuidadosamente a bolsa da pele. Lave a região com água e sabão neutro, de forma a retirar os resíduos das fezes. Não esfregue o estômago. Observe as características do estômago, que deve estar sempre úmido e com a coloração vermelho vivo, sem sangramentos ou outras secreções. Observe ainda as características da pele ao redor do estômago.
Não deve haver áreas vermelhas, manchas roxas, endurecimento ou calor. Seque com uma toalha limpa e macia a região ao redor do estômago. Certifique-se que realmente não está úmida. Com cuidado, utilize uma régua para medir o estômago e recortar com tesoura de ponta arredondada a parte emborrachada da bolsa. O seu recorte deve ser justamente do tamanho do estômago, sem apertá-lo e sem sobras de espaço. Retire a fita adesiva dessa parte emborrachada da bolsa e então encaixe no estômago, fixando sobre a pele. Encaixe a nova bolsa. Se o paciente for acamado, coloque com a saída na posição horizontal, ou seja, atravessando o abdômen. Isto facilitará os cuidados do dia a dia. Se o paciente caminha, coloque com a saída na posição vertical. Para retirar as fezes da bolsa e higienizá-la, você deve abrir a bolsa, retirar as fezes e higienizá-la por dentro com água. Não utilize sabão ou qualquer outro produto.